seja bem-vindos! Você que vai ver agora, você que vai ver depois, seja muito bem-vinda, que Deus abençoe. Hoje é segunda-feira, dia de modeladas. Olha qual música que eu escolhi pra gente hoje. Gente, hoje Deus tem coisas tremendas e poderosas para as nossas vidas. Seja bem-vindo à Olaria de Deus. Porque eu amei assim. Você é amada do Senhor. Você crê naquilo que Deus já declarou sobre a sua vida? Hein? Então, você precisa começar a tomar posse, a viver todas essas coisas. Porque o que importa é o que a voz de Deus te diz. Uau! É uma alegria nós podermos estar aqui mais uma sexta-feira, mais uma segunda-feira, eu já tô querendo ir lá pro nós dois, no Modeladas. Deus tem áreas das nossas vidas que Deus precisa nos lapidar. E nada melhor do que estar nas mãos do oleiro, para que nós possamos ser quem Deus sonha que a gente seja. Você sabia que você é um projeto de Deus? Sabe? A primeira camada da identidade que você precisa entender é que você é um projeto de Deus. A identidade tem 7 camadas. O número 7 é o número da plenitude. E para nós sermos plenas, nós precisamos, sabe, vencer e chegar na 7ª camada da nossa identidade, para que a gente possa viver tudo que Deus tem para nós. Você é amada. Você precisa entender que você é amada do Senhor. Deus tem um plano na sua vida. Deus tem um plano para você. E nada do que falam, nada do que dizem, nada do que façam pode ter o poder de roubar aquilo que Deus já decretou, que Deus já determinou sobre a sua vida. Você pode colocar a mão no seu coração e declarar assim: eu sou amada do Senhor. Eu sou amada do Papai. Amém? Você é amada do Pai. E nada e nem ninguém tem o poder de roubar isso de você. Amém? Amém, meninas? Que Deus abençoe. Bota o dedo nesse coraçãozinho aí e vamos impulsionar essa live. E nós já vamos começar. Então, gente, a mulher que nós vamos nos inspirar hoje para sermos modeladas é a mulher. Na verdade, ela não é uma mulher. Ela é uma menina. A menina cativa. Dani, quem é essa menina cativa que eu nunca ouvi falar dela? Quem já ouviu falar da menina cativa? Põe um oi aí pra mim. Quem já ouviu falar dessa menina cativa? Bota um oizinho aí, coloca assim, eu. A história dessa menina está em Marli, Deus abençoe. A história dessa menina está no livro de 2 Reis, capítulo 5. É poderosa, não é? Fala se não é, gente. É muito tremenda a história dessa menina. E essa história, ela nos inspira demais. Ela nos inspira demais, porque quando a Bíblia diz que é uma menina, a gente entende que ela ainda não tinha atingido, sabe? Como que eu vou dizer? Ela ainda não tinha se tornado uma mulher, porque a mulher, para os judeus, ela se torna mulher a partir da menstruação. Quando ela menstrua, ela já deixa de ser menina e se torna uma mulher. No costume judaico, né, a partir do momento que a menina ela tem a menarca dela, quando ela tem a primeira menstruação, ela já é dada. Ei, Ivan! Ela já é dada em casamento. Ela já é separada para se casar. Mas a Bíblia diz que ela era apenas uma menina. E ela não, o nome dessa menina não é revelado.
né? Mas ao contrário da mulher samaritana, que nós fomos modeladas por ela semana passada, quem gostou, né, da live da semana passada, aí solta um coraçãozinho, bota um dedo no coraçãozinho. Ao contrário da mulher samaritana, que também não tinha o nome, a Bíblia não revelava também, não revela o nome dela, ela não tinha identidade. Essa menina, ela tinha identidade de sobra. Apesar do nome dela não ser citado, ela sabia quem ela era. E vamos deixar agora de papo e vamos àquilo que Deus tem para nós. Amém? Olha só, segundo Reis, capítulo 5, a partir do verso 1, nós vamos encontrar a história dessa menina no verso 2. A história dela está inserida na história de Naamã. E a palavra do Senhor diz assim: Naamã, o comandante do exército da Síria, era muito respeitado e estimado pelo rei do seu país, porque por meio de Naamã, o Senhor Deus tinha dado a vitória ao exército dos sírios. Ele era soldado valente, mas sofria de uma terrível doença de pele. E num dos seus ataques contra Israel, os sírios haviam levado como prisioneira uma menina israelita que ficou sendo escrava da mulher de Naamã. Um dia a menina disse à patroa: eu gostaria que o meu patrão fosse falar com o profeta que mora em Samaria, pois ele o curaria da sua doença. Amém? Então, essa menina ela é citada em apenas 2 versículos da Bíblia. Uma menina, uma garota que não tinha nome, mas que nos deixa tremendas lições de vida. Amém, gente? Amém? Então, quem era essa menina, gente? Ela era uma menina de mais ou menos entre 10 e 13 anos no máximo. Ela era israelita e ela havia sido pega como prisioneira numa vitória que o exército assírio teve sobre Israel. Então, Naamã levou essa menina para ser escrava e ajudar a sua mulher em casa. Amém? Olha a situação que essa menina viveu. Uma menina que pertencia à nação de Israel, que tinha promessas, que tinha sonhos, que tinha uma história toda pela frente, que tinha família, mas que de repente acontece uma situação na vida dela e muda totalmente o curso da história. Gente, você que está entrando aí, seja muito bem-vinda mesmo, você que está aqui pela primeira vez, que Deus te abençoe. Amém? Então, gente, essa menina, ela foi levada como prisioneira, como escrava por Naamã, para servir na casa dele. Porque o próprio Deus... Gente, a primeira coisa que eu quero deixar para você, para o seu coração nessa noite é: quando Deus tem um propósito na vida de uma pessoa, nada e nem ninguém pode impedir esse propósito. Deus tinha interesse na vida de Naamã e ele moveu céus e terra. Ele permitiu situações e circunstâncias para que esse propósito se cumprisse. E dentro desse propósito que Deus tinha com a vida de Naamã, com a casa de Naamã, envolvia a vida dessa menina. Sabe, às vezes a gente olha para nós e a gente fala assim: como que Deus vai me usar? Sabe, eu sou tão pequena, sabe, eu não conheço a palavra, eu nunca li a Bíblia inteira, eu sou a menor da minha casa, eu sou a pequenina da minha casa. Eu quero dizer para você que Deus, ele gosta de usar os improváveis. Sabe, aqueles que menos parece que Deus vai usar, é esse mesmo que Deus quer usar. Deus quer usar você. Deus quer usar você. E eu quero dizer algo para você. Quando nós sabemos quem nós somos, nós temos como vencer qualquer situação e qualquer circunstâncias que se levantam sobre as nossas vidas. O maior segredo é entender quem nós somos. E essa menina,
como eu disse, a Bíblia não diz a identidade dela, mas as atitudes mostram a identidade dela. As atitudes desta menina revelam quem é que governava sobre a vida dela. Ela transbordava amor, ela transbordava a vida de Deus nas atitudes dela. Essa menina de tão pouca idade, ela sabia muito bem quem ela era, e ela também sabia muito bem quem era o Deus da vida dela. Quando nós sabemos quem somos, quando nós sabemos e temos a convicção de quem é o Deus que nós servimos, queridas, nós temos habilidade para lidar com qualquer situação que nos sobrevenha. Sabe por quê? Porque nós sabemos que Deus, por mais que não entendamos os seus caminhos, por mais que não compreendamos os seus feitos, e nós confiamos e nós sabemos que Deus tem um propósito em todas as coisas. E a primeira chave que eu quero liberar sobre a sua vida é: nós somos o resultado do que Deus faz em nós. Gente, isso é muito sério. Sabe, se você tem deixado, se você tem permitido ser modelada pelas mãos de Deus, se você tem sido permitido ser moldada pelas mãos de Deus, queridas, tudo que sai de você resplandece vida de Deus. Sabe, às vezes nós dizemos que servimos a Deus, nós dizemos que somos do Senhor, mas a nossa vida não transborda a vida de Deus. Sabe, essa menina, ela era uma pequena, ela era uma menina, mas ela sabia quem era Deus e ela sabia quem Deus era. A Bíblia não diz, mas as atitudes dela revelam para nós quem ela era. O que as tuas atitudes têm revelado sobre o Deus que você diz que serve? As atitudes que você tem condiz com o discurso que você prega? Sabe, queridos, muitas vezes, quando nos sobrevêm situações difíceis, quando nos sobrevêm obstáculos, qual tem sido as atitudes que nós temos? Quais têm sido as atitudes que você tem diante de uma situação inesperada? Essa menina, ela tinha todos os motivos do mundo para ser uma menina revoltada, uma menina murmuradora, uma menina, sabe, que desejasse o mal, porque ela simplesmente foi arrancada do meio da sua família, numa idade tão tenra, sabe, foi levada como escrava. Ela tinha todos os motivos do mundo para reclamar, mas ela não deixou o coração dela azedar. Você tem deixado seu coração azedar? Às vezes, poucas coisas nas nossas vidas já são suficientes para, sabe, mudar o nosso humor, sabe, para fazer a gente ficar com raiva, para fazer a gente se tornar uma pessoa reclamona, murmuradora. Aquela menina tinha todos os motivos para isso, mas ao contrário disso, ela entendeu que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E ela amava o Senhor. Ela amava Jesus. Ela amava o seu Criador. E ela sabia, por mais que ela não entendesse, naquele momento, no momento em que ela foi levada como escrava, como prisioneira, para a casa de um homem assírio, um homem de guerra, o chefe do exército, ela não deixou o coração dela azedar. Sabe, ela poderia pensar assim: olha, que morra, que essa lepra consuma e que ele morra fedendo, apodrecendo. Quantas vezes nós não agimos assim, queridas? Sabe, pessoas que muitas vezes são usadas pelo inimigo para nos aprisionar os nossos sentimentos, as nossas emoções, mexer com o nosso íntimo. Nós desejamos o mal. Sabe, quando nós desejamos o mal volta para nós. Porque com a mesma medida que nós medimos, nós seremos medidos. E isso é muito sério. Sabe, eu não sei qual é a situação que você está vivendo hoje. Eu não sei qual é o cativeiro que você está vivendo hoje. Eu não sei se é um cativeiro,
Sabe, se você tá num cativeiro no seu trabalho, porque eu escuto muitas mulheres falando assim, aquilo não é um trabalho, aquilo é uma prisão. Sabe, eu sou uma escrava naquele lugar, eu sou um escravo naquele lugar. Quantas vezes nós não nos declaramos assim? Mas eu quero dizer para você que a situação que você está vivendo hoje não pode ter o poder de definir quem você é. Você pode até estar nesta situação, mas ela é passageira, ela é transitória, ela não é permanente. Então suporte e pergunte para Deus, Senhor, qual é o propósito? Nós não podemos ser o resultado dos cenários das nossas vidas. Se aquela menina fosse resultado do cenário que estava acontecendo na vida dela, ela se tornaria uma pessoa amarga, uma menina revoltada, sabe? Uma menina rixosa, uma menina, sabe, bicuda, de cara feia. Mas não. A Bíblia revela que as atitudes dela foi totalmente contrário àquilo que naturalmente deveria ser. Sabe, Deus não nos chama a viver no natural. As nossas atitudes não podem ser naturais, queridas. As nossas atitudes precisam ser sobrenaturais. As coisas que acontecem nas nossas vidas não podem ter o poder de nos definir e nem de roubar a nossa identidade. Sabe? Aquela menina, ela poderia ter se colocado numa situação de vitimização e ter ficado assim, oh Deus, olha para mim. Eu tinha tudo, eu era livre, sabe, eu tinha uma vida pela frente, mas olha o que aconteceu, olha o que o Senhor permitiu, olha para mim, Senhor, agora eu sou uma escrava, uma prisioneira, sabe, ela poderia ter se fechado no cativeiro, sabe, das vitimizações. Quantas vezes, queridos, o diabo quer nos aprisionar no cativeiro das vitimizações, mas essa menina não, sabe? Ela estava escrava, ela estava prisioneira, mas ela não era escrava, ela não era prisioneira, porque a situação que estava acontecendo na vida dela naquele momento não teve o poder de definir quem ela era, porque ela tinha convicção de quem ela era em Deus. Sabe, quando nós sabemos quem nós somos, quando nós sabemos quem Deus é, nada e nem ninguém, e nenhuma situação contrária pode ter o poder de nos desestabilizar emocionalmente. Você é uma pessoa que tem desequilíbrio emocional, que você se desequilibra emocionalmente com facilidade? Aquela menina, ela estava passando por uma situação, mas ela não deixou que a vitimização escravizasse a vida dela. Sabe, não deixe que a situação que você está vivendo tenha poder de escravizar você. Sabe, quando eu fui traída pelo meu marido, eu poderia ter me deixado aprisionar pela vitimização. Eu não merecia isso. Por que foi acontecer isso comigo? Oh, meu Deus! Oh, céus! Ó terra, mas eu não deixei, eu não permiti que a situação à minha volta tivesse poder de definir a minha vida. Como eu disse, a situação que você está vivendo, ela é transitória, ela não é permanente. Mas a tua postura pode definir, a tua escolha pode definir como essa história vai terminar. E essa menina, ela entendeu, sabe? Não se permita ser aprisionado por esse cenário, ou por essa situação que você está passando. Não se permita ser escravo, porque Deus já te fez livre. Foi para a liberdade verdadeira que Jesus te chamou. Outra chave que eu quero liberar para a sua vida. Numa situação onde aquela menina estava sendo definida como escrava. Sabe, agora a situação a definiu como escrava, como prisioneira. Essa era a visão do mundo. Mas olha isso que poderoso, gente. A intenção, a motivação de Deus ter colocado aquela menina naquela situação não era fazer dela uma escrava, mas era fazer dela
uma mulher, ou uma jovem, ou uma menina que ia ser a libertadora daquele homem e daquela família. Olha como Deus faz as coisas. Uma situação que naturalmente estava definindo aquela menina como uma escrava, como prisioneira. Deus tinha um propósito por trás. E o propósito era fazer daquela menina a libertadora daquele homem e daquela família. Queridos, deixa eu te falar uma coisa. Olha só. Por mais que essa situação que você está passando pareça ser uma situação de escravidão, Deus, Ele quer te usar como agente de milagres. Ele quer te usar como um instrumento de libertação para a situação que você está passando. Sabe lá aquele emprego seu que você, sabe, se sente escravizada, se sente defraudada, se sente, sabe, sugada. E você fala, Senhor, me tira desse lugar. Me tira, me liberta desse cativeiro. Queridas, começa a olhar como Deus vê. Se Deus te colocou, se Deus te plantou aí, é porque Deus tem um propósito. E os propósitos do Senhor, às vezes nós não entendemos agora, mas lá na frente nós vamos entender. Quando Deus me permitiu passar pela situação, pela prova do adultério, pela prova, sabe, da traição, eu não entendia na hora. Mas eu me apeguei no Senhor. E quando o Senhor falou para mim que eu ia ser o instrumento de libertação na vida do meu marido, que eu ia ser o instrumento de cura na vida dele, que eu ia ser um agente de milagres na vida dele, eu não entendia, mas o Senhor foi me ensinando, o Senhor foi me mostrando que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Sabe por quê? Porque o Senhor, Ele está te permitindo viver essa situação que você está passando. Porque nesta situação, o Senhor quer te usar para ser um agente de milagres, um agente de libertação. Então, mesmo que as pessoas falem que você é uma boba, que você é isso, que você é aquilo, ouça o que o Senhor diz a seu respeito. Entenda o que o Senhor está querendo fazer através da tua vida. E Ele quer te usar para ser um agente de milagres. Amém, gente? Amém? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e que foram chamados segundo o seu propósito. Se você entende que Deus tem um propósito na sua vida, aquieta o teu coração, acalma o teu coração, porque essa situação que você está vivendo não é para destruição, mas é para a glória de Deus. Amém? Amém? Então, por mais que as circunstâncias mostrassem que aquela menina, ela estava prisioneira, ela estava escrava, ela era livre. Quando você sabe quem você é, nenhuma situação tem poder de te aprisionar, porque a liberdade, ela é aqui. Você precisa ser livre aqui dentro, nas tuas emoções, nos teus sentimentos, entendendo que Deus tem um propósito em todas as coisas. E aquela menina, então, que poderia ter, sabe, se revoltado, poderia ter ficado com o coração dela azedo. O que ela fez, gente? Ela ressignificou. Ela deu um novo significado e ela entendeu. Ela entendeu que Deus poderia ter um propósito com a vida dela naquele lugar. Deus nunca vai te plantar em um lugar onde Deus não tem um propósito de te usar. Todos os lugares que Deus te colocar, o Senhor diz que vai te dar por herança. Aquela menina foi colocada dentro da casa de Naamã, porque Deus queria fazer uma obra de libertação na vida daquele homem e daquela família. E Ele escolheu uma menina, por uma menina que temia Deus, uma menina que sabia quem ela era, para fazer dela uma agente de milagres naquela casa, naquele ambiente, e declarar a libertação e atrair uma atmosfera de cura e de restauração. Sabe? Pare de se ver como o mundo vê.
Às vezes você não consegue ressignificar a tua vida, a tua história, porque você está aprisionada pelos achismos das circunstâncias e das pessoas à sua volta. Para de se olhar como o mundo te vê. Ressignifique a sua dor. Sabe, essa dor da traição, a dor, sabe, do abandono, a dor da rejeição. Ressignifica essa dor e faça dela, sabe, um combustível para que você seja a pessoa que Deus sonha. Deus sonhou com você, Deus escreveu a sua história, sabe? E Deus quer usar você, Deus quer cumprir um propósito através da sua vida. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Quantos aqui amam a Deus? Quantas mulheres e homens que estão aqui nessa live hoje amam a Deus de todo o coração? Sabe qual que é o problema? A gente tem amado a Deus, ó, da boca para fora. A gente tem amado a Deus só falando, Jesus, eu te amo, Senhor, eu te amo. Mas na hora que a situação pega, as tuas atitudes não está condizente àquilo que a tua boca diz. Se você ama a Deus de verdade, é na hora da adversidade, na hora da situação contrária, que você vai provar que você confia no seu Deus. Outra chave poderosa que eu quero deixar para você é: cale a sua dor e comece a ver um propósito na situação que você está vivendo. Eita, isso é muito forte. Cale a sua dor. Cale a sua dor e comece a ver um propósito. Comece a identificar um propósito em tudo aquilo que você está vivendo. As situações que te sobrevêm é para te amadurecer, te fazer crescer, te lapidar, te fazer avançar, te fazer forte, te deixar à altura do sonho que Deus tem para você. Mas você tem deixado a tua dor falar mais alto do que o propósito que Deus tem para a sua vida. Então, cale a sua dor. Cale a sua dor e comece a prestar atenção no propósito que Deus tem com essa história que você está vivendo. A menina entendeu que Deus tinha um propósito com ela. Ela entendeu que Deus tinha permitido que os assírios vencessem sobre o exército de Israel, porque ele tinha um propósito. Aquela menina entendeu que ela foi levada como escrava para dentro daquela casa, porque Deus sabia que a condição que aquela menina estivesse, ou que a condição que aquela menina estava vivendo, não ia ter poder de definir, não ia ter poder de roubar a identidade que ela tinha em Deus, porque ela sabia bem quem era o Deus que ela servia, e ela sabia bem quem ela era em Deus. Então, ela entendia que por mais que a condição física, a condição humana era de escrava, ela era livre. E a prova disso é que ela começou a falar com a senhora dela. Ela começou a plantar semente no coração da mulher de Naamã. E ela começou a falar, ela identificou o problema daquela família. Ela entendia que havia uma doença naquela família, que era uma doença de morte. E ela, sabendo quem ela era, sabendo quem o Deus dela era, ela começou a se comportar como uma agente de milagres naquele lugar. Sabe? Deus te colocou, Deus te plantou aonde você está, porque Ele quer te usar para fazer um grande milagre. Deus quer te usar para fazer um grande milagre na sua família, lá no seu trabalho, lá na sua escola, por onde você for. Deus quer usar você. Às vezes você fala assim, nossa, eu quero sair daqui dessa casa. Minha família não me entende, meus pais não me entendem. Ei! Você é o agente de milagres que Deus plantou dentro da tua casa, no teu bairro, aonde você está. Então, toma posse. Comece a derramar a vida de Deus. Para de derramar murmuração, reclamação, amargura. Comece a derramar vida de Deus. Foi isso que essa menina começou a fazer. Deus, Ele tem um propósito, apesar da sua dor. Eu me lembro que quando eu cheguei em Juiz de Fora, que eu achei que eu fosse ser recebida com tapete vermelho, a situação ficou mais difícil ainda. Meu marido estava muito ferido e quem está ferido fere.
E tinha vezes que eu tinha vontade de pegar minhas coisas e ir embora. Mas o Espírito Santo de Deus falou comigo: ei, filha, eu quero fazer de você uma agente de milagres. Você está disposta? Eu falei: Senhor, o que é ser um agente de milagres? O que significa isso? O Senhor me disse: um agente de milagres é aquele que se dispõe a estar nas minhas mãos. Um agente de milagres é aquele que não tem mais vontade, que não tem mais querer, mas que se dispõe a estar na brecha e a ser instrumento de cura, de libertação, de restauração. Eu falei: Senhor, se é a mim que o Senhor quer usar, eis-me aqui. Aquela menina entendeu que ela foi levada para a casa daquele homem porque Deus queria cumprir um propósito tremendo através da vida dela. Deus te plantou aonde você está, porque Deus quer cumprir um propósito através da sua vida. Então para de murmurar, para de reclamar, para de pensar em desistir, para de pensar em pegar as tuas coisas e sair fora da situação. Deus não muda circunstâncias, Deus usa circunstâncias para cumprir um propósito na sua vida, na minha vida e através das nossas vidas. Amém? Então, olha só, ressignifique a sua dor e se torne um agente de milagres nas mãos de Deus. Olha o que o verso 3 disse. Olha o que aquela mulher declarou. Um dia a menina disse assim à sua patroa: eu gostaria tanto que o meu patrão, que o meu senhor, fosse falar com o profeta que mora em Samaria, pois ele o curaria da sua doença. Uau! Uau! Cada um só dá o que tem. Aquela menina tinha a vida de Deus para transbordar. Então ela começou a transbordar. Sabe? Ela ressignificou a dor. Ela calou a dor e começou a jorrar vida de Deus. Começou a jorrar a vida de Deus. Ela entendeu o propósito que ela tinha e começou a derramar, a derramar. A menina assumiu a sua identidade, a sua verdadeira identidade e deixou transbordar vida de Deus através da vida dela. Amém? Amém, queridos? Sabe? Ela disse assim para a patroa dela: se o meu Senhor fosse falar com o profeta, com o servo, com o profeta que mora em Samaria, ele o curaria da sua doença. Ao invés daquela menina falar que morra, que vá para o inferno, que vá para aquele lugar, sabe? Ela entendeu que ela tinha que ser um agente de milagres naquele lugar. Deixa eu te falar para você, só você que está aqui nessa live nessa noite. Você precisa de um milagre na sua vida. Você precisa de um milagre na sua família. Você precisa de um milagre na sua história. Só você que precisa, solta coraçãozinho aí. Só que você que precisa, solta coraçãozinho aí. Você precisa de um milagre no seu relacionamento, na vida dos seus filhos, na vida do seu marido. Se disponha a ser agente de milagres. Para de ser agente do inferno. Porque muitas vezes nós dizemos que somos de Deus, mas somos mais agentes do diabo na vida das pessoas, na vida da nossa família, na vida das pessoas que estão à nossa volta. Porque nós ajudamos o diabo a cumprir o propósito dele, que é matar, roubar e destruir. Nós matamos, roubamos e destruímos através de palavras e atitudes. Mas Deus quer ressignificar a sua dor. Ele quer calar a sua dor e fazer você entender que ele tem um propósito, apesar das circunstâncias. Deus teve um propósito na vida dessa menina, apesar da dor, apesar das circunstâncias. E por ela entender quem era Deus, e por ela entender quem ela era, e por mais que a situação dissesse que ela era escrava, ela não era, ela era livre. Tanto que ela foi falar com a patroa dela. Quando que uma patroa ia ouvir uma menina que era escrava e que era de outra tribo? Jamais. Mas eu quero dizer para você, a forma de Deus agir, nós não entendemos. Deus usa as coisas loucas para confundir as sábias. Deus usa o improvável para cumprir o propósito dele. Então, queridas, entenda, aprenda
com essa menina. Sabe? Não deixa seu coração azedar. Não deixa a circunstância à sua volta te aprisionar. Você não é prisioneira. Você até pode estar prisioneira dos seus sentimentos, das suas frustrações, das tuas decepções, sabe? Das tuas desilusões. Você pode até estar, mas Deus não te fez para ser. Porque o que importa para Deus é que você seja quem Ele sonhou. E que você viva e realize todos os propósitos que Ele tem para realizar na sua vida e através da sua vida. Sabe? Que essa palavra possa verdadeiramente trazer um novo sentido para a sua vida. Que as chaves que foram liberadas nessa noite possam verdadeiramente, sabe? Tirar você do cativeiro. Tirar você da prisão. Porque o que Deus tem para você é tão grande. O que Deus tem para você é tão poderoso. Sabe? Que os teus olhos não viram. Que os teus ouvidos não ouviram. E que jamais penetrou no teu coração. Essas são as coisas que Deus tem preparado. E por mais que você não entenda, confie. Por mais que você não entenda, confie. Confie, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Amém? Que você possa resgatar a sua identidade. Esse é o primeiro passo para você viver as promessas que Deus tem para você. Entendendo quem Deus é. Não um Deus religioso, mas um Deus que te ama. Um Deus que é Pai. Um Deus que escreveu a sua história. Sabe? Ouça o que Ele diz a seu respeito. Porque é isso que importa. Era Ele que estava lá quando você foi feita. Era Ele que estava lá quando você foi projetada. Então só Ele sabe aquilo que Ele tem para você. Não seja definida por aquilo que as pessoas falam, por aquilo que as pessoas dizem. Porque elas não estavam lá quando Deus te fez. Deus não errou quando te fez. Deus, Ele colocou todo o necessário para que você tenha habilidade para vencer cada circunstância contrária na sua vida. Mas você precisa olhar da maneira correta. Mesmo que você não entenda, confia. E pergunta para Deus não por quê, mas para quê. E se coloca à disposição desse Deus que quer fazer de você não um escravo da circunstância, não um escravo da situação, mas um agente de milagres, um agente libertador. A sua situação não pode ter o poder de definir quem você é. Amém? Amém? Senhor, em nome de Jesus, que nessa noite, cada um que me ouve nessa live, venha entender o quão amada ela é, o quão amado Ele é. Que por mais que hajam fraquezas, por mais que hajam quedas, por mais que hajam situações contrárias, isso não tem o poder de definir quem eles são para o Senhor. Porque aquilo que eu faço, aquilo que eu deixo de fazer, não muda o amor que o Senhor tem por mim. Nenhum propósito do Senhor vai ser anulado por causa dos meus erros e das minhas quedas. Mas tudo aquilo que o Senhor planejou para mim vai se cumprir. Não deixe, querido, que a circunstância que você está vivendo tenha o poder de definir você. Você nasceu para reinar, você nasceu para vencer, você nasceu para prosperar. Então prospere, então reine. Você é filho e filha amada do Senhor. Amém? Olha só, recebe. Recebe do Senhor. Ele te ama. Diz que fortes são. Você está sentindo fraco? O Senhor te faz forte. Oh, que Deus abençoe a sua vida. Cada um que entrou, cada um que está aqui, cada um que ficou até o fim. Você que entrou agora, sabe, eu vou deixar salva essa live. E você pode ouvir mais. Ouve de novo e entenda o teu valor em Deus. Porque o que Ele diz a teu respeito é que tem valor. Então creia, creia, creia. Sabe?
Se você sabe de alguém que precisa dessa palavra, compartilhe. E que nós possamos estar juntos de novo aqui na próxima semana. Porque Deus quer continuar nos modelando e nos inspirando através dessas mulheres da Bíblia. Amém? Que Deus abençoe a sua vida, o seu coração, a sua noite, a sua semana. E até a próxima modelada, se Deus quiser. Beijo!